Nós, como retirantes, os que lá estiveram em Mendes, e agora há pouco, quando o presbítero Sérgio falava, estamos no Meier ou estamos em Mendes? Nós vivemos momentos muito especiais de busca, momentos de entrega a Deus, e quando a gente encontra Deus, a gente encontra o nosso irmão. E quando encontramos o nosso irmão, não podemos negar ou sonegar a ele o nosso carinho, o nosso sorriso, estendermos a nossa mão, falarmos palavras que o abençoe, palavras que tragam ao coração dele esperança, encorajamento, porque esse é o chamado, essa é a vocação da Igreja de Jesus. Não é somente sal ou luz lá fora. Jesus disse que ser sal e ser luz, ali no Sermão da Montanha, mais especificamente no capítulo 5, nos confere sermos sal e sermos luz em qualquer lugar. Você tem sido sal e luz na sua família, você tem temperado o seu relacionamento conjugal com palavras de amor, com perdão. Você tem temperado o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, sempre com a palavra branda, com a palavra que instrui, que inspira, a presença de Jesus trazendo alento ao coração. Você tem sido aquele crente que é sal e luz no trabalho, onde você sabe muito bem não se misturar com as coisas deste mundo e aquelas que têm sua confessionalidade através de ações e pensamentos e atitudes pecaminosas. Você é aquele crente, você é aquele cristão que, quando está na igreja, não somente vive o chamado pela forma como você fala que você o vive, mas nas suas atitudes. Você demonstra esse tempero do ser sal e ser luz no meio daqueles que estão com você na caminhada cristã, sendo instrumento de incentivo, sendo doce, sendo amigo, sendo fiel dispenseiro do Senhor. Eu quero nessa manhã ministrar ao coração da igreja sobre um tema que tem falado no meu coração desde que eu voltei do retiro. Eu creio que para nós, os que lá estiveram, os retirantes, foi um momento muito oportuno de tudo aquilo que nós recebemos mais intensamente em 4 dias, de sábado até terça-feira, através das plenárias, das devocionais, dos cultos, nós fazermos um balanço. Eu queria convidar você, assentado como está, a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses, uma carta extremamente necessária para nós como igreja, para estudarmos, para nos aprofundarmos nela, porque ela fala do contentamento de um servo de Deus que serviu a uma igreja, e essa igreja também serviu a esse homem de Deus, e usufruíram de momentos de grandes alegrias, mas de grandes desafios. E eu gostaria que você olhasse comigo esse capítulo de número 3 da carta de Paulo aos Filipenses. E nós olhássemos agora a partir do versículo de número 7. Nós vamos do verso 7 ao verso 16 de Filipenses, capítulo 3. Vamos ler assim assentados de forma alternada. Diz assim o versículo 7, os irmãos estarão se revezando com o pastor daqui por diante. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, perseveras consideram tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Juntos leiamos o 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, acabamos de ler esse texto precioso da Tua Palavra. É o Senhor quem fala com a igreja. É o Senhor quem a instrui. É o Senhor que é o seu dono. E agora, Deus, nós submissos, em plena submissão, pedimos que Teu Espírito Santo venha capturar o nosso coração e livrá-lo das nossas próprias justiças e maldades, da nossa própria maneira de enxergarmos a vida cristã e a vida que nos é oferecida no dia a dia como algo em que fôssemos senhor delas, nos assenhorássemos delas, tivéssemos a capacidade de controle sobre todas as coisas. Pedimos agora, Deus, que Tu venhas com Teu poder dominar o nosso coração para que saiamos daqui completamente edificados, porque o Senhor nos falou, e limpos da impureza do pecado do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar nessa manhã sobre o tema andando em humildade e buscando em Cristo a perfeição. Andando em humildade e buscando em Cristo a perfeição. Esse texto que acabamos de ler, ele mostra para nós, e esse é o grande objetivo dele, como deve ser a caminhada do crente em Cristo Jesus, depois em que ele descobre que ele já não é mais possuidor de si mesmo. Depois que o crente descobre que as suas próprias justiças, o seu senso comum de justiça, as coisas que ele acha que são corretas de se fazer, de se pensar, para agir, já não são mais aquelas que devem prevalecer ou preponderar sobre a sua caminhada, porque o crente descobre que ele não pode, como um ser humano, falho, pecador, limitado, confiar na sua própria justiça, porque ele foi salvo por Cristo Jesus. E toda a obra de justiça, ela se consumou no advento calvário, na cruz, em favor do crente. A gente leu aqui no texto que Paulo fala que para alcançar o prêmio final da carreira cristã, da carreira que ele está correndo, diz ele que o que era lucro para ele, ele considerou por perda por causa de Cristo Jesus. Já não podemos mais aceitar viver segundo o curso da nossa própria experiência, da nossa própria vontade. O próprio Senhor da tua e da minha vida, e a palavra Senhor significa dono, aquele que é o seu possuidor, aquele que é o seu dono, ele declara que aquele que quiser segui-lo e se encontrar digno de caminhar após ele, deve negar a si mesmo, deve morrer para si mesmo, para poder segui-lo. A partir daí, nós então vemos Paulo encarando a sua vida presente, porque ele diz que o seu passado já ficou completamente para trás e sepultado pelos méritos de Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas ele está tratando agora do seu presente, e ele diz que troca tudo aquilo que ele viveu, e tudo aquilo que ele aspirava a ser, tudo aquilo que ele desejava construir na sua vida, ele diz que troca tudo isso pela sublimidade do conhecimento de Jesus. E aí a gente vai para o dicionário, e a gente vai pesquisar o que significa a palavra sublime. Lá no dicionário nós encontramos que sublime é aquilo que atingiu em grau muito elevado na escala dos valores morais, intelectuais ou estéticos,
algo que excede, algo que ocupa uma posição muito superior, algo que é esplêndido, algo que é magnífico, algo que é encantador, maravilhoso, nobre, algo que é perfeito. E Paulo vai mostrar nesses versos a sua dedicação por compreender que sublimidade só pode ser referida ao Senhor Jesus. Ele vai estar se mantendo firme, se consagrando no dia a dia, se santificando para alcançar o alvo ao qual ele se propôs. Além de já estar unido com Cristo nessa vida, ele está se propondo a viver nessa unidade com Cristo, apontando para aquilo que virá quando ele estiver diante do seu Senhor. Paulo, quando escreve essas palavras, ele estava a poucos dias de ser executado. Paulo sabia que ele estava na antessala da morte, estava aprisionado. Mas Paulo tinha no seu coração aquele anelo, aquele desejo, não só de caminhar unido com Jesus, mas de ser cada vez mais parecido com Ele. Isso me lembra aquela canção do Nosso Inário. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Paulo sabia o quanto ele estava sofrendo por amor a Cristo, mas ele não desistia jamais de tomar uma atitude e que é destacada nesse texto. Ele continua prosseguindo firme em direção ao seu objetivo principal, e o seu alvo principal era ser encontrado, ser achado em Cristo e ser semelhante a Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Qual tem sido o alvo principal da jornada da sua vida? Estabelecemos metas, alvos a serem alcançados nesse novo ano 2024. O que é natural? Temos uma agenda, temos uma pauta, com propósitos e objetivos claros para determinados segmentos, determinadas áreas da nossa vida. Problema nenhum. A questão é quando não encontramos, não percebemos em destaque na nossa agenda, na nossa lista de planejamentos para esse ano, o principal de todos os alvos: sermos semelhantes a Cristo. Subordinarmos totalmente os nossos planos e projetos ao Senhor Jesus, a ponto de dizer: Senhor, se Tu quiseres mudar o curso, a direção que eu tomo em relação a isso que eu planejei na minha vida, o Senhor faça o que quiser. Eu planejei isso, Senhor. Eu tenho isso como meta. Mas essa não será a minha meta se o Senhor não confirmá-la. Se o meu objetivo, dado pelo Senhor, for largar tudo e ir ser um missionário, uma missionária, lá na Amazônia, ou na África, na Indonésia, em qualquer outro lugar do mundo, eu irei. Paulo está ensinando para você e para mim, nesse texto, algumas atitudes em direção ao objetivo que eu e você precisamos tomar na nossa vida. Nosso alvo é o Senhor Jesus. Nosso alvo não é estabelecermos projetos acima do Senhor Jesus. É estarmos dispostos mesmo com um projeto de vida profissional, abandonarmos tudo isso se o Senhor nos pedir conta disso. Por isso é que, inicialmente, Paulo vai mostrar para a gente que a primeira atitude que um cristão tem que ter é a atitude que ele tomou. E essa atitude é a atitude de renúncia. Nós precisamos renunciar. E renunciar o quê? A nossa cosmovisão de justiça. A nossa autojustiça. Essa autojustiça que leva você a se autovitimar.
Porque você se acha tão bom, se acha tão certo, tão correto, diante de determinadas coisas, você tem os seus valores morais, você tem os seus valores intelectuais, mas se esses valores não estão alinhados com os valores da palavra de Deus, eles não têm nenhum sentido para a tua vida e para Deus. Não há sentido. Pela fé em Jesus, a gente aprende a desistir de confiarmos dos nossos próprios valores, nas coisas que reputamos ser importantes demais para nós, mas nunca chegamos a submetê-las ao crivo do olhar do Senhor, para que o Senhor diga se isso está de acordo ou não com a sua vontade, por mais que aquilo tenha uma aparência de algo bom. É pela fé que a gente precisa aprender a garantir o mais precioso de todos os valores que nós possamos objetivar. O maior valor que eu e você precisamos ter em mente, de perseguirmos, de corrermos atrás, como Paulo faz aqui no texto, de não desistirmos de buscar todos os dias em humildade, é a nossa união com Jesus, porque é a fé que dizemos viver em Cristo. É a fé que dizemos que nos leva a uma dependência de Cristo. É essa fé que nos enxerta nele. O Espírito Santo é ele que nos coloca no corpo de Cristo. Escrevendo a outra igreja, a igreja de Corinto, na sua primeira epístola, no capítulo 12, versículo 13, Paulo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Um só Espírito. Aí Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, capítulo 2, verso 20, dizendo: logo, se eu estou inserido em Cristo, já não há mais nenhuma diferença, porque eu estou nele, me pareço com ele. Ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Perceba, é a partir desse momento que Paulo nos convida, se vivermos isso, a participarmos da justiça de Jesus, não da nossa própria justiça. O texto que lemos diz assim, Filipenses 3, 8 e 9: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa do qual perdi todas as coisas. Perdi todas as coisas. Ele se perdeu tudo, tudo. E ele diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. O que é essa justiça própria que você possui e que eu temos? É a maneira de enxergarmos a vida, de julgarmos as pessoas, de colocarmos força nas coisas que nós queremos alcançar, sem que o nosso coração esteja sendo derramado diariamente diante do Senhor. Sem que estejamos confessando diariamente as nossas limitações, as nossas dores, os nossos pecados. Sem que estejamos dizendo todos os dias: Senhor, convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Livra-me, Senhor, de aparecer. Livra-me, Senhor, de executar os meus juízos, de executarmos a minha justiça, quando na verdade eu não sou nada. O Senhor é tudo. Quando você lê o livro do profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías declara que as nossas justiças são como trapo de imundícia. O trapo de imundícia
era o pano que a mulher usava para se limpar do período em que ela estava com seu fluxo menstrual. Um pano que precisava ser purificado, porque aquele sangue apodrecia e gerava um cheiro horrível. Deus está dizendo para o povo de Israel: as justiças de vocês, olha o comparativo, é como um trapo de imundícia, é como um pedaço de pano que a mulher menstruada usou. O pior de tudo, irmãos, é que muitas vezes a gente ainda se acha. Mas a palavra de Deus diz para nós nessa manhã que nós precisamos renunciar para conhecer o poder da ressurreição de Cristo e ter comunhão com os seus sofrimentos. Paulo substituiu a sua justiça própria, o seu amor próprio, pelo amor a Cristo. Renuncie a si mesmo. Renuncie o seu amor próprio, nesse sentido de buscar aquilo que lhe convém, sem que seja conveniente no Senhor. Mas, em segundo lugar, você precisa aprender a esquecer. Além de renunciar à justiça própria, esqueça. Esqueça daquilo que ficou para trás e avance. Siga para o alvo. O texto fala para a gente, e diz o texto aqui para nós, a partir do versículo 12, do capítulo 3, Paulo declara: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, diz Paulo aqui no verso 13, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Paulo aqui está usando no texto aquela linguagem que o atleta procura ter, procura experienciar, fazia parte do preparo do atleta, e Paulo está se referindo a isso, a concentração e a disciplina. Quando Paulo fala desse esquecimento, Paulo diz o seguinte: eu não posso ficar me atendo ao que já passou, o que ficou para trás. Porque eu estou numa corrida, e eu tenho que olhar o alvo que diante de mim está. E o alvo que está diante de mim não é o meu sucesso na minha carreira profissional. O sucesso que está diante de mim não é o sucesso da minha família. O sucesso que está diante de mim, e esse é o alvo que eu quero buscar e ser bem-sucedido em alcançá-lo, não são os valores que eu busco nessa vida. Não são os meus planos pessoais. Eu estou buscando o conhecimento do Senhor. É interessante porque Paulo, ele tem em mente o não olhar para trás, porque quando um atleta ele está correndo, você já viu isso? Ele está numa prova, se ele começa a olhar para trás, ele começa a perder tempo. O atleta que está numa corrida, ele mantém o objetivo de continuar olhando em frente. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que corredores numa prova de velocidade, isso que Paulo quer dizer, olhando para trás, eles perdem segundos preciosos. Quando nós estamos olhando para trás na nossa vida, estamos tentando nos lembrar daquelas coisas, não só de coisas ruins, porque as coisas ruins, elas nos paralisam de fato. Trazem ao nosso coração mágoas, trazem ao nosso coração tristezas, trazem ao seu coração peso. Você fica remoendo aquilo porque você está sempre revisitando o seu passado, um passado improdutivo, um passado negativo, um passado de medos, um passado de dores. Mas existem coisas que se passaram e que são boas. São coisas até que ajudaram você, num determinado momento da sua vida, a ser mais feliz e a ser mais produtivo na sua carreira cristã. Mas Paulo está dizendo aqui que até mesmo essas coisas devem ser colocadas de lado agora. Por quê? Porque ele aprende com Deus que faz nova todas as coisas todos os dias.
Um exemplo disso, você já viu gente que diz assim, vive sempre recorrendo a essa fala, olha, lá atrás, no passado, eu vivi um momento tão bom na minha vida espiritual, no passado, a minha igreja, ela fazia aquilo outro, lá atrás, quando nós nos reunimos para orar, olha, dava mais de 30, 40, 50 pessoas na reunião de oração, olha, lá atrás, nós vivemos um momento tão intenso, ok. Se eu for também enumerar coisas que lá atrás o Senhor fez na minha vida, ficaria talvez um dia todo contando. Mas Deus nos chama para coisas novas. Deus nos chama para estar em movimento. Eu tenho que contar o que Deus está fazendo hoje. O Senhor está agindo hoje na minha vida. O Senhor está me usando hoje para realizar a sua vontade, o seu propósito, pregar a sua palavra, animar e confortar o irmão que está caído. Deus está me usando hoje, pastor, para ter mais tempo de oração, interceder pela vida da igreja, interceder pelo meu vizinho, estar atento aos passos da minha família. Deus tem me chamado nessa progressão e eu continuo avançando com o Senhor Jesus. Eu preciso esquecer dessas coisas que passaram e ter disciplina, ter foco para olhar para frente. Olhar para trás pode ser perigoso. Você se lembra da mulher de Ló? A advertência foi da parte de Deus, através dos seus santos anjos, que ela não olhasse para trás. Você olha lá em Lucas 17, 31, 32, 33, quando nos informa o evangelista. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Está dizendo, olha, não fica agarrado com as coisas desse mundo, não. Com seus pertences, com seus valores. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. E ele declara, lembrai-vos da mulher de Ló, porque quem quiser preservar a sua vida, diz a palavra do Senhor, é o próprio Jesus que está falando, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, aquele que estiver crucificado com Cristo, a salvará. Então nós precisamos ter a disciplina, termos o foco, de nos mantermos atentos, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. E como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, praticando o que nos diz a Bíblia, para que não sejamos religiosos, orando. Irmãos, só quem pode limitar você de viver uma vida cristã saudável, só quem pode limitar você de ser um crente que abandona essa vida do reme-reme, nada acontece, né? Entra ano, sai ano, entra culto, sai culto, você ouve uma mensagem, ouve outra amanhã, acolá, e nada muda. É você mesmo. É você mesmo. E continua alimentando o teu próprio pecado, a tua autojustiça. O amor por você mesmo fala mais do que o seu amor por Cristo, do que o seu amor pelo seu irmão. A gente tem que viver uma vida cristã deixando de dar trela para essas coisas que procuram provocar interrupções, que procuram provocar um aparente descanso na nossa caminhada. Porque o discípulo de Cristo, ele não para. Ele tem o Senhor renovando ele todos os dias. É luta, é luto, é dor, é dificuldade. Paulo estava preso, não teria motivo nenhum para dizer isso dentro do ponto de vista humano, era para estar se lamentando, mas não, ele permanece firme, prossegue firme, atento àquele que está o conduzindo até chegar aquele dia final. Seu coração hoje está disposto a abandonar as cargas e pesos que você mesmo tem agregado na sua caminhada, para seguir junto ao Senhor, para chegar até aquele dia. Esqueça as coisas que não cooperam para o teu crescimento espiritual. E em último lugar, o texto fala para a gente que além de estarmos
renunciando à nossa própria vontade, renunciando à nossa própria vida, esquecendo das coisas que já ficaram para trás. Nós precisamos olhar. E esse olhar tem um objetivo: olhar para o alvo. Porque na corrida da sua vida espiritual, o alvo é Jesus. E Paulo correu para chegar ao encontro de Jesus. E ele descreve essa corrida para chegar junto a Jesus como algo incomparavelmente melhor. Olha comigo aqui Filipenses 1:23. Filipenses 1:23, ele diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por que Paulo não está dizendo, Senhor, então me leva agora? Você sabe que em meio à dor, em meio às dificuldades e aos grandes desafios da vida, se você estiver vivendo uma vida ajustada com Jesus, você tem vontade, às vezes, de estar com o Senhor? Pastor, está dizendo então, vontade de estar com o Senhor é um eufemismo para morrer? Eu falei, eu já senti essa vontade. Contei aqui esses dias, o meu coração deu uma... Eu estava deitado e eu comecei a sentir algo, a alma está saindo do corpo. Eu falei, Senhor, coisa boa, vou estar contigo. Não bateu medo, não bateu nada, eu fui apagando, voltou. Senti o coração descompassando e voltou. Estou até para o cardiologista, tem que fazer a minha parte. Voltou, mas não senti medo, fiquei, meu Deus, tranquilo, me entreguei. Gente, quando você está vivendo uma vida agarrado aos pés do Senhor, a sua vontade é estar com Ele, é o que Paulo está dizendo aqui. Mas olha o que Paulo diz aqui a partir desse versículo de número, ele diz aqui, entretanto, o viver que trago na carne é fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Aí ele diz, ora, de um lado e de outro estou constrangido, porque o meu desejo é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas ele não vai. Por quê? Olha o que ele diz agora no versículo 24. Mas por vossa causa é necessário que eu permaneça na carne. Ele diz para os irmãos de Filipenses, irmãos, eu não vou ainda, porque eu tenho que cuidar de vocês. É o que Paulo está dizendo. Eu tenho que continuar vivendo para vocês. E ele diz, estou convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo, não nele, não em Paulo, pela minha presença de novo com vocês. Porque Paulo vivia e respirava o conhecimento de Jesus. E Paulo sabia o quanto, pela graça de Deus, ele seria útil para a vida daquela igreja. Eu te pergunto, o quanto você se considera, o quanto você se enxerga alguém que tenha utilidade para viver entre os seus irmãos e abençoá-los com o conhecimento de Cristo, para instruí-los com a palavra de Cristo, para chamá-los para um tempo de oração em nome de Jesus com Cristo, para chorar com eles quando deve-se chorar por amor a Cristo. Renunciar os atrativos desse mundo, aquilo que as telas nos oferecem, devemos renunciar às rodas de conversas, aonde os assuntos, aonde as palavras não promovem a glória de Cristo. Anteontem, antes de dormir, eu estava tendo um momento de oração, e depois eu fui ouvir um pouquinho um outro pastor. Eu gosto demais de ouvir homens de Deus. Eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, e o pastor Luciano contando, ele falou assim, gente, que é isso que hoje em dia o pessoal chega, está tratando Jesus de você. Não, você, Jesus. Aí ele citou João, que na ilha de Patmos está diante do Senhor, e ele cai, diz ele lá em Apocalipse, como se estivesse morto, e diz, tu és o Senhor, aquele... Cadê a intimidade de um homem que dormiu no peito de Jesus, podia tratar Jesus como você? Nós estamos perdendo o senso de estar diante do Eterno, de perceber a sua glória, a sua grandeza, porque diante dele nós devemos tremer e temer.
porque Ele é o Todo-Poderoso. Claro que Ele nos nutre com amor, nos nutre com graça, Ele caminha com a gente e cuida da gente como um pai cuida amorosamente de seus filhos, mas Ele é Deus e muitas vezes estamos perdendo o senso de reverência. E o pastor Luciano estava contando, ele falou assim, gente, é triste quando você não vê na roda de jovens, adolescentes, até de adultos, alguém, acabou o culto, a gente vai falar às vezes de futebol, a gente vai falar da comida que está sendo feita, a gente vai falar de um assunto, mas a gente quase não fala mais, olha, o que a palavra falou para o teu coração? Como foi a tua semana com Jesus? O que essa semana você aprendeu com Cristo? Olha, eu aprendi na minha devocional de quarta-feira, isso aqui. As nossas conversas precisam ser conversas que trabalhem mais, exponham mais o nosso prazer e a nossa espiritualidade. Esse trecho aqui da carta aos Filipenses nos mostra por que cristãos que são mornos, não são frios nem são quentes, são apenas meros espectadores, não são corredores, não são pessoas que estão se colocando na pista para correr com Jesus, marchar de fato com Cristo e com a sua igreja, mas vivem só olhando, sentem-se bem na zona de conforto, apenas observando. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, precisamos cuidar em nome de Jesus para não sermos meros espectadores. Correr aqui para o alvo não é ser competidor, porque nós não estamos competindo entre nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas nós estamos correndo juntos a carreira da fé que nos foi proposta no Senhor. E eu termino dizendo que aqui vai um grande desafio. E esse grande desafio é justamente o que está no versículo 16, quando diz, no capítulo 3, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já temos alcançado. O que é que você já tem alcançado na sua caminhada como um verdadeiro cristão? Conhecer a Bíblia até o diabo conhece. Conhecer teologia, o diabo sabe muito bem. Melhor do que todos nós aqui. Outra coisa é você se submeter à sublimidade desse conhecimento e deixar que esse conhecimento tome conta do seu coração. Isso ele não tem. Se eu apenas conheço a Bíblia, sei muito bem o que diz na Bíblia, mas não vivo a prática do que nela está, eu me assemelho a Satanás. É duro isso, mas é verdade. Eu sou como ele. Para ser como Jesus, eu preciso ouvir a voz de Jesus, obedecer à voz dele e colocar em prática o que ele me tem ensinado. Isso faz de você um discípulo. Então, eu quero lhe fazer 2 perguntas e você responda no seu coração. A primeira, você é um espectador nesta caminhada de fé, na carreira que lhe está proposta, alguém que só observa? Você pode estar com o corpo e alma presente dentro da igreja, pode ir a um retiro ou não, mas se você não está disposto a morrer para si mesmo e viver para Jesus, você é um espectador. Você é um espectador nessa caminhada ou é um ativo participante das alegrias e dos sofrimentos do Senhor e daquilo que Ele confiou? A segunda pergunta, suas expectativas e desejos estão voltados para as vantagens deste mundo ou para uma vida de compromisso em acertar o alvo de santificação pessoal junto a Jesus? Junto a Jesus.
Vou falar da situação que eu vivi há um tempo. Eu parei uma pós-graduação, quase terminando, porque eu tinha que priorizar a fala de Jesus. Eu retomei ela agora, depois de 2 anos. Está terminando. Eu falei, Senhor, por quê? Só falta um módulo. Deixa eu terminar. Falei para ele, deixa eu terminar, estou indo tão bem. Ele falou para mim, filho, eu quero que você se dedique mais a isso aqui agora. Lá na frente você retoma. Um colega meu, que já está com o Senhor, pastor Evaldo Beranger, disse assim para mim na época, meu irmão, nós vamos deixar de colar grau na mesma turma. Eu falei, eu estou obedecendo ao nosso Senhor. Aí ele, eu entendo, coisas. Agora eu retomei. Era um sonho. Mas o meu sonho não pode ser maior do que os alvos de Deus para a minha vida. Tantas coisas você e eu devemos renunciar por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Não coloque os seus alvos na frente dos alvos do Senhor. As suas expectativas precisam estar alinhadas com aquilo que as Escrituras trazem ao teu coração. Como é que eu faço isso, pastor? Busque o Senhor todos os dias. Priorize tempo para ouvir a voz de Deus, para ler Deus, a sua palavra. Isso vai trazer uma paz indizível ao teu coração. Mesmo quando você ouvir, puxa, mas você podia aproveitar essa oportunidade. Você vai poder rebater em amor dizendo, eu não posso trocar essa oportunidade pelas oportunidades de Deus ao meu coração.